Fala pessoal, beleza? Hoje dia 25 de junho, sexta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice ele abriu exatamente dentro daquela região de consolidação do dia de ontem que eu havia comentado com vocês, que basicamente era esse range aqui, certo? Deixa eu até colocar numa grossura diferente para vocês verem melhor. E em confluência com isso, se a gente der um zoom out, a gente percebe que o índice ele também estava trabalhando nessa LTB estendida, certo? Que veio desde o do topo do dia 14 com o topo do dia 23, certo? E aí, se a gente estender isso, a gente percebe que logo no primeiro candle do dia já teve essa confluência aqui, ó, do índice rejeitar essa região, né? A gente percebe que a LTB está passando junto com a resistência e logo no primeiro candle do dia ele já faz o que? Uma estrela cadente na resistência. Então isso daqui já é um indicativo que o mercado, né, iria possivelmente corrigir. Em relação a isso, o mercado de fato ele corrigiu, mas travou aonde? Na região da VWAP do dia anterior, que é algo que eu sempre comento com vocês que serve como suporte e resistência. Então o mercado ele caiu na VWAP, perceba o fluxo comprador empurrando o preço para cima. Então, basicamente ele estava enroscado, né, de novo dentro desse range. A gente percebe que os compradores empurraram o preço, tentaram passar de novo dessa região e novamente falharam, né? A gente percebe aqui ó, a quantidade de defesa vendedora que tinha nessa região, que impossibilitou realmente aí os compradores de romperem esse patamar de preço. Então, tendo em vista isso, né, o que a gente tinha? A gente tinha um cenário onde as médias, basicamente, elas estavam sem direção, né, elas estavam de lado, estavam flats. Então, isso daqui, obviamente, dificulta o direcionamento do mercado e estava dentro dessa consolidação ainda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar o mercado, obviamente, tomar uma direção, tomar um rumo, para a gente poder, obviamente, fazer uma boa operação. Então, nesse sentido, o mercado teve bastante briga aqui, nesse range, e a gente consegue perceber que, aos poucos, né, os vendedores eles foram empurrando os preços para baixo. E à medida que os preços foram vindo para baixo, a gente consegue perceber aqui um alinhamento das médias móveis, né? Então, a VWAP está por cima e as médias móveis que estavam desalinhadas aqui, elas começam a se alinhar. Então a gente começa a perceber aqui a 50 em cima da 20, que está em cima da 9. E aí vocês falam, beleza, mas ela está flat ou está direcional? Aqui ela já começa a ficar direcional, estão vendo? Elas estão apontadas para baixo, estão afastadas uma das outras, né? E estão alinhadas junto com a VWAP. O que isso indica? Possível início de um movimento direcional, né? Porque aqui, por exemplo, ó, enquanto o mercado está lateral, não tem o que fazer, as médias ficam se invertendo toda hora. Mas a partir do momento que as médias pegam direção, ó, e afastam uma das outras, é onde o mercado realmente pega a direção e vai, né? Então, com isso, galera, o que aconteceu? A gente tinha uma região aqui de fundo que basicamente ela foi rompida, né? Quando o índice ele subiu reto e caiu reto. Então, dentro desse cenário, quando o índice ele subiu reto e caiu reto, eu chamo, né, ele fez a devolução em A, né? Ele fez uma devolução em A, então ele ativou o espelhamento. Então, basicamente, quem trabalha com Fibo, você poderia pegar essa amplitude aqui, desse A, e simplesmente copiar essa amplitude e jogar para baixo, tá? Só que aí a gente já começa a entrar num cenário onde você precisa ter uma visão que você consegue analisar o micro e o macro ao mesmo tempo. Pelo seguinte, vamos lá. Se a gente pegar aqui o micro, pessoal, a gente pega o Fibo aqui, ó, desse topo com esse fundo e a gente faz o 100% projetado para baixo, o alvo seria aqui, certo? Então o alvo seria aqui. Só que aí a gente começa a entrar num ponto bem importante, porque olha só, deixa eu até apagar essa caixinha aqui. Eu vou desenhar para vocês alguns cenários aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então eu vou desenhar aqui o micro em vermelho, o cenário intermediário em verde e o macro em azul, tá? Então o micro eu tinha isso daqui, esse fundo, certo? Então aqui ele subiu e caiu. Só que percebam que ele veio realmente para o 100% do micro. Só que como ele veio para o 100% do micro, ele já ativou o espelhamento intermediário. Por que o espelhamento intermediário? Porque esse range aqui foi rompido para baixo. Então, é basicamente como se o mercado tivesse subido e caído. Então, ele ativou esse espelhamento aqui mais macro também.
tá? Então aí nesses casos, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em consideração o macro, né, ou o micro. Nesse caso, a gente tem que levar em consideração um cenário um pouquinho mais macro, que nesse caso seria esse intermediário. Só que percebam que se a gente pegar e projetar essa amplitude para baixo, e o mercado, obviamente, possivelmente viesse, né, a gente teria esse último patamar de preço aqui, ó, né, como range. Porque se o mercado perdesse esse patamar de range, o que, que ia acontecer? O mercado estaria ativando um espelhamento mais macro ainda. Então, quando a gente está olhando um cenário micro a favor do cenário macro, quando os alvos do micro ele acaba ultrapassando e confirmando os alvos, né, a ativação dos alvos do macro, né, quem tem possibilidade de fazer uma parcial e continuar dentro do trade para conduzir até o alvo mais macro, tem que aproveitar, porque esses dias são os dias que a gente vai mais ganhar dinheiro. E aí é que eu falo, se a gente identificar se o dia está direcional e a gente conseguir filtrar os gatilhos de entrada, pessoal, não tem como, porque vai ser o melhor dia operacional para vocês, tá? Então, dentro desse cenário, tá? Vou tentar deixar claro aqui, basicamente, como que funciona a minha visão. Então, o mercado, né? Aqui, basicamente, ele ativou um gatilho de venda nesse candle aqui, né? Porque foi um candle de ignição ancorado na média, virando para baixo, né? Rompendo essa região de fundo e ativando, de fato, a queda, né? Ativou o espelhamento, você projetava, aqui seria o primeiro alvo. Se você estivesse olhando com esse olhar, né, de espelhamento, basicamente, né, o que, que daria para você fazer? Você poderia trabalhar do seguinte formato. Ele rompeu essa região de fundo, deixa eu estender para cá. Ele rompeu essa região de fundo aqui para vocês com candle de ignição. Então o que, que ele fez? Ele ativou o espelhamento macro, né? Essa caixinha aqui, ó, projetada 100% para baixo. Vou pegar aqui, ó. Então aqui seria agora o próximo alvo do índice, certo? Então esse candle aqui foi o candle gatilho, né? Tá ancorado na 9, então é um candle de segurança. Entretanto, como ele rompeu uma zona de suporte importante, o que, que aconteceu? Houve trava, né? Houve trava nos preços. E é super natural. Depois que o mercado basicamente rompe uma região importante de suporte, o que, que aconteceu? Troca de polaridade. Porque aqui era o antigo suporte, e depois que esse suporte foi rompido, agora virou uma resistência, tá? Então aqui a gente percebe esse movimento de pullback, ancorou na média, virou para baixo e deu continuidade, tá? Então aqui nesse caso, até daria para projetar aqui uma terceira caixinha, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui seria o alvo dessa terceira caixinha se a gente estivesse olhando, né, esse movimento do range do dia anterior, beleza? Mas aí nesse caso, ó, eu já mostro para vocês o cenário um pouquinho mais macro ali para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, nesse caso, o que daria para fazer? O mercado ele caiu, ele fez essa angulação, inclusive essa angulação aqui, pessoal, acabou formando o quê? Acabou formando um triângulo, ó, um triângulo simétrico, beleza? Triângulo simétrico com troca de polaridade na região de suporte anterior, que agora é uma resistência, mais ancoragem na média de 20, saindo para fora da média de 9. Tá? A gente percebe aqui essa angulação do triângulo. Ficou uma angulação bem interessante, ó. Fundos maiores, topos menores. A hora que rompeu com ignição, ativou o candle. Aí o que, que a gente tinha? A gente tinha uma região de fundo aqui, né, que foi rompida com esse candle de ignição, ativando a continuidade do movimento e a venda, né? Então isso daqui basicamente ativou o quê? Ativou um pivô de baixa. Então a continuidade do movimento a favor das médias móveis, trocando polaridade com esse range, né? E basicamente quem trabalha com FIBO era só pegar essa projeção e simplesmente jogar para baixo, certo? Só que aí, pessoal, entra o que eu queria comentar com vocês. Ah, Adriano, eu saí no primeiro alvo, mas o mercado continuou caindo infinitamente, foi lá pro segundo, terceiro e passou o terceiro alvo. E aí é que está a importância de olhar o cenário micro com o cenário macro junto, tá? Por quê? Porque se o mercado ele tinha um alvo de 100% exatamente nessa região, percebam que o último suporte estava aqui, tá? O último suporte estava aqui, ó, nessa região. Vou colocar aqui com uma linha azul, tá? Ó, o último suporte relevante, né, macro, estava nessa região.
Então, se o mercado ele vem aqui para o 100% desse range, né, projetado para pegar o 100% da caixinha, perceba que ele ativa esse espelhamento maior ainda. Então, se ele ativa esse espelhamento maior, daí não tem porquê, por exemplo, eu ficar olhando apenas esse alvo menor. Aí seria interessante fazer o quê? Um espelhamento do movimento maior, pessoal. Ó, deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Ó. Aí a gente pegaria esse movimento maior, tá? Vou colocar aqui numa linha azul. Porque esse movimento maior, né, se a gente for olhar o gráfico do Ibovespa, por exemplo, ele estava perdendo, né, a média de 20. Né? O IFNC, que é o índice do setor financeiro, os bancos, né, como um todo, estavam vindo muito forte para baixo. Então, como o índice do setor financeiro tem um peso maior dentro do Ibovespa, né, aproximadamente 27%, obviamente isso ia acabar puxando o índice também. Então, com isso, tá, com essa perspectiva de queda, a gente não precisa ficar olhando apenas esse cenário micro. Então, a gente pega isso daqui, ó, a gente copia e cola, joga 100% para baixo, olha lá onde que o índice foi, pessoal. Olha lá onde que o índice foi, galera. Simplesmente cravou alvo, tá? Ele cravou alvo aqui embaixo. Então, dentro disso, o que que a gente precisa? A gente precisa, obviamente, ter tempo de tela para estudar e identificar esses possíveis cenários. E a gente precisa principalmente aqui, ó, filtrar os bons gatilhos da continuidade de movimento, né? Os gatilhos que vão fazer a gente pegar a continuidade da queda, beleza? Esses gatilhos aqui que eu sempre falo para vocês, que se a gente souber operar tendência, certo? Porque tendência, galera, não tem segredo. Tendência é o seguinte, o mercado desce escadinha, né? No caso na tendência de queda. O que que acontece? Ele deixa regiões de fundo, ó, fundo, ó, regiões de fundo, regiões de fundo, ó, regiões de fundo, e todos esses fundos estão favoráveis ao rompimento a favor das médias móveis, certo? Com candles de força, ó, com candles de força. Então, se você aprender a operar isso, acabou, tá? Você vai ganhar bastante dinheiro. O problema é que não é todo dia que o mercado está direcional, certo? Então, os gatilhos de entrada, basicamente, eles vão servir para minimizar o teu risco e para maximizar os teus ganhos. Então, o meu operacional, ele basicamente é nisso, né? Ele serve para você ter stops curtos e alvos pelo menos 3, 4, 5 vezes maiores do que o teu risco. Então, por isso que eu não me importo quando eu tomo stop, né? Ah, tomei stop. Beleza, tomei stop de X. Mas quando eu ganhar, eu vou ganhar 3, 4, 5x, então a conta fecha, né? E eu não me importo também de perder um dia, porque na grande maioria dos dias eu estou ganhando dentro desse gerenciamento de risco. Então, essa é a visão que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Em relação ao cenário micro, intermediário e macro, tá? Sempre tenham essa visão e não fiquem presos apenas ao cenário micro, tá? Não fiquem presos ao cenário micro. Tá errado? Não, não tá errado. Você só deixa de ganhar dinheiro, mas não significa que você vai perder. Muito pelo contrário, se você tiver uma boa leitura dentro do micro, vai que vai, é questão de tempo. Mas com o passar do tempo, você vai desenvolvendo essa visão um pouquinho mais macro e aí vai conseguindo conciliar o micro com o intermediário e com o macro também, beleza? Então essa aqui foi a análise do índice. Em relação ao dólar, pessoal, o dólar no começo do dia a gente percebe também que ele estava encaixotado, tá? Tava bem feio, beleza? Então aqui no começo do dia a gente tem algumas interpretações em relação ao dólar, tá? Em relação ao dólar, o que a gente pode falar? O dólar estava numa região de fundo, certo? A gente pode considerar que ele estava simplesmente encaixotado aqui também, ó, dentro desse range, certo? Ó, olha lá esse range. Se a gente pegar esse range que o dólar estava, a gente percebe que aqui não tem direção, as médias estão extremamente flats, né? É aquilo que eu falo para vocês, quando as médias estão flats, né, não tem direção, olha o que o mercado faz. Ele pivota para baixo, você vende, ele sobe. Aí ele pivota para cima, você compra, ele cai. Então, não tem o que fazer quando as médias estão flat. Precisa esperar o quê? O alinhamento das médias. Então, nesse caso, né, quem trabalha também aí com o Fibonacci, a partir do rompimento desse topo, a pessoa simplesmente pegou isso daqui, ó, simplesmente copiou e colou e foi feliz. Por quê? Porque o dólar simplesmente cravou, né? Olha lá, 200% dessa amplitude para cima.
a partir do rompimento, né, com esse candle aqui ancorado na média de 9. Então aqui basicamente foi um excelente gatilho, né? A gente percebe que o primeiro toque aqui na região da VWAP e o segundo toque também, né, que eu sempre comento com vocês que a VWAP do dia anterior, ela é uma região super importante porque ela defende muito bem os preços, né, seja como suporte ou resistência. Aqui não foi diferente, a gente percebe, né, que a hora que o mercado chegou na região da VWAP já sentiu, já virou para baixo, né, duas vezes. E aí aqui o mercado fez um fundo mais alto e rompeu. Então aqui a gente tinha um gatilho de entrada, tá? E percebam que esse movimento foi um movimento muito interessante, pessoal, porque o dólar ele acelerou, afastou da média e ele voltou. Ele voltou para quê? Para trocar a polaridade com o topo anterior e com a região da VWAP, tá? Então aqui a gente consegue notar que aqui era a resistência, depois que essa resistência foi rompida, agora virou uma região de suporte. E aí a partir daqui o dólar acelerou de novo para cima. Aqui gerou um gatilho de entrada, aqui gerou a confirmação do gatilho, aqui gerou outro candle de confirmação. Por quê? Porque está fazendo barras ignoradas a favor das médias móveis com fundos maiores, certo? E como tinha alvos a serem cumpridos ainda, é algo assim que ficou bem seguro para ser operado, tá? Então o alvo estava nessa região, a gente percebe que o dólar foi acelerando, as médias acompanhando, pegou alvo, tá? Então aqui ele já tinha replicado 100% dessa amplitude aqui embaixo. E depois que ele passou esse 100% dessa amplitude, né, a gente percebe que houve uma acumulação. Porque o dólar basicamente, o que ele fez? Ele lateralizou. É uma espécie de um power breakout, né? Porque ele afastou da média, lateralizou, a média chegou e aí ele saiu. Então a gente percebe que ele fez basicamente o que? Ele lateralizou em cima dessa região, né? Aqui a gente percebe também de novo uma troca de polaridade, ó. Essa região de resistência virou uma região de suporte. Então o dólar lateralizou em cima da cabeça do pivô, ancorado pelas médias, entrou em ignição e o mercado continuou subindo e foi até o segundo alvo de 100%, ou seja, ele foi para 200% dessa região projetada. E aí, a partir do momento que ele chegou nessa região projetada, a gente percebe que entrou uma defesa muito forte, né? Uma defesa vendedora aqui, ó, muito forte, né? Nesses dois padrões aqui. Essa região também aqui era uma região onde estava passando a VWAP semanal, tá? Ó, a VWAP semanal estava passando aqui. Então a gente percebe que o dólar acabou segurando, estava afastado das médias menores e fez esse movimento de inversão aqui da tendência, certo? E dentro disso também, pessoal, essa correção do dólar, a gente pode pegar e considerar o seguinte, que como ele estava fazendo pivôs de alta, né, e ele não conseguiu renovar esse topo aqui, o que basicamente ele fez? Ele fez um pivô de baixa, certo? E esse pivô de baixa, quando foi rompido aqui, você poderia trabalhar com essa projeção, né, estendida para baixo. Então, se você pega esse topo com esse fundo, se você jogar aqui no 100%, a gente percebe que o dólar veio cravar certinho aqui, ó, tá? Então ele replicou 100% dessa expansão para baixo. Ou melhor dizendo, né, ele pegou também uma caixinha. Vamos pegar aqui, ó, essa projeçãozinha aqui, ó, dessa amplitude, certo? Se a gente colocar numa cor diferente aqui, vou colocar num azul. Ó, se a gente pegar essa amplitude, copiar e colar e jogar essa amplitude para baixo, a gente percebe que o dólar veio cravar aqui essa região. E essa região da VWAP em relação ao dia todo, se a gente pegar esse topo com esse fundo, a gente percebe que essa região aqui é uma região de 50%, tá? Uma região de 50% do movimento de alta, junto com a VWAP e próxima também aqui dessa região de fundo, né? Dessa região aqui da VWAP do dia anterior, beleza? Outro cenário para o dólar, galera, que a gente poderia considerar também, que não está tão bonito assim, mas que quem gosta de figuras, principalmente, deve ter visto isso, que o dólar ele estava vindo de um movimento de queda, certo? Estava vindo de um movimento direcional de queda. E aqui nessa região de fundo, o que o dólar fez? Ele fez topos maiores e ele fez fundos menores. Isso daqui é um alargamento. Só que um alargamento, né, normalmente é uma figura de reversão. Só que o alargamento precedido de um triângulo simétrico, isso daqui forma o quê? Um diamante, né? Então, o diamante é uma figura
mais rara dentro da análise técnica, mas é uma figura de reversão de movimento. Então, quando acontece numa região de fundo depois de um movimento de queda e o mercado rompe esse diamante para cima, o mercado tende a justamente devolver quase 100% da amplitude, tá, total da queda. Então, basicamente foi isso que aconteceu no dólar, tá? Ele fez um alargamento e depois fez uma região de triângulo, né? Com fundos maiores e topos menores. Beleza? Ó, vamos desenhar aqui para vocês verem e entenderem. Ó. Topos cada vez menores, desculpa, fundos cada vez menores, topos cada vez maiores e depois topos cada vez menores com fundos cada vez maiores, tá? Então, basicamente foi essa aí a visão que eu tive do dólar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game, porra!